17º domingo após Pentecostes, série Trienal B. A leitura do Evangelho é o nosso assunto de hoje, Marcos capítulo 9, versículos 14 a 29. Essa é uma leitura um tanto quanto longa e, além disso, é uma perícope nova. Quem esteve acostumado com a série trienal de outros tempos, ou menos de 15 anos atrás, antes da Reforma, não tinha esse texto. Esse texto entra, ao meu ver, em função da supressão de algumas leituras de João 6. Eram 6 textos de João 6, foram reduzidos a 3, então essa lacuna precisa ser preenchida. E uma das maneiras de preencher é tirar mais um texto aqui de Marcos. No caso, Marcos 9, 14 a 29. Os demais textos que eu quero comentar rapidamente no final são Salmo 116, 1 a 9, Isaías 50, 4 a 10 e Tiago 3, 1 a 12, sendo que o texto de Tiago está numa sequência de leituras de Tiago. Este é um texto longo e ele tem paralelos nos outros sinóticos, a saber, em Mateus 17 e Lucas 9, mas em Mateus e Lucas ele tem em volta de 16 linhas. Aqui em Marcos são 33 linhas, portanto é um texto bastante mais detalhado. E aí você vai ter que decidir, se é que acha isso importante, se foi Marcos que expandiu o relato dos outros evangelistas, ou se foram os outros evangelistas que resumiram Marcos, ou, como eu penso, todos beberam da mesma fonte, da tradição, e contaram a história com mais ou menos detalhes. Vamos lá então, versículo 14. Kai eltontes prostus matetas eidon ochlon polyn peri autus, kai grammateis sidzetuntas pros autus. Quem vem é um plural, eltontes, embora exista uma variante que coloque isso no singular. Essa história acontece logo depois da transfiguração, então Jesus estava com 3 discípulos, cabe um plural, quer dizer, vindo eles para os discípulos, a saber, os outros discípulos, ele viu, agora no singular, aliás, pode ser plural também, eidon, né? Ochlon polyn peri autus, uma grande multidão em volta deles, kai grammateis, e escribas ou mestres da lei discutindo com eles. Esses escribas, eles são mencionados e desaparecem, eles não são mais parte da cena. Eles vão voltar apenas em Marcos 10, 33. Então, ao descer do Monte da Transfiguração, existe um conflito, uma discussão, uma controvérsia. Mas antes de nos dizer exatamente o que estava acontecendo, há um outro detalhe que é próprio apenas ou é exclusivo de Marcos. Kai eutis passo ochlos idontes auton exetambetesan, kai prostrechontes espadzonto auton. Kai eutis, e imediatamente e logo. Como é comum em Marcos, praticamente cada versículo, ou no mínimo cada parágrafo ou seção, inicia com um kai, um e. E temos também esse característico eutis, logo, imediatamente, que só para fazer uma comparação aparece 42 vezes em Marcos e apenas 3 vezes em Lucas. Portanto, é uma característica do estilo de Marcos, levando alguns a dizer que em Marcos tudo acontece logo, existe pressa para passar de uma cena para a próxima. Não sei, seja lá como for, havia todo um povo. E esse povo, agora, como povo é um coletivo, esse povo vê, no plural, vendo eles, idontes. Interessante questão de estilo. O povo, vendo eles, a ele, a saber, a Jesus, exetambetesan. Eles ficaram admirados.
Esse verbo aparece também lá no final, em Marcos 16, só que lá tem o sentido de temer ou ficar com medo. Aqui eles ficaram admirados. Por quê? Não diz. Kai prostrechontes, e correndo para frente, na direção dele, saudavam a ele. Então é interessante, foram lá saudar Jesus. Essa é uma cena rara nos evangelhos, mas ela está aqui em Marcos 9:15. Agora sim, agora a história progride, ou vai para aquela questão da controvérsia. Versículo 16. Kai eperotesen autus, ti zidzeteite pros autus. E perguntou a eles. Quem perguntou? Bom, Jesus perguntou. A eles quem? Provavelmente aqueles que estavam ali envolvidos naquela discussão, porque ele pergunta, o que vocês estão discutindo com eles? É o mesmo verbo que aparece no versículo 14. Tem resposta à pergunta? Sim, ela é respondida indiretamente por uma pessoa que estava no meio da multidão. Versículo 17. Kai apekriti auto heis ectu orlu. Então, respondeu, Jesus fez uma pergunta, agora vem uma resposta da parte de uma pessoa, masculino, né? Heis ectu orlu. Essa expressão também é muito rara, aliás, ela é rapax, só ocorre aqui. Às vezes aparece alguém da multidão, aqui não. Aqui é uma pessoa, um homem do meio da multidão. E ele diz o quê? Didaskale enenkaton huion mu prosze, echonta pneuma alalon. Mestre, rabi, enenka, isso é o auristo do verbo fero, no sentido de eu trouxe, ton huion mu, o meu filho, até você, ou para ti. Echonta pneuma alalon. Tendo, a saber, esse filho tem um pneuma alalon, um espírito que não fala. Aí você tem uma palavra bem interessante que só aparece em Marcos 7:37 e nessa perícope aqui. Alalon, este alfa no início é o alfa privativo, ele nega. Então ele é um espírito não falante. E agora o pai prossegue dizendo o que acontece. Kai hopu ean auton katalabe, resei auton, kai afridzei, kai tridzei tus odontas, kai xerainetai. Então, e quando acontece ou se dá o caso de ele se apossar dele, katalabe, ou seja, sempre que acontece um episódio em que ele toma conta, ou toma posse dele, resei, é do verbo renimi, que às vezes é usado no sentido de rasgar, como por exemplo rasgar um odre de vinho. Então ele literalmente, ele o despedaça, quer dizer, ele o machuca, kai afridzei, e ele espuma. Esse é outro verbo que só é usado nessa perícope aqui, no versículo 18 e no versículo 20. Quer dizer, ele solta espuma pela boca, kai tridzei tus odontas, e ele rilha os dentes, kai xerainetai. Literalmente, ele vai secando, ele está definhando. Xeraino é um verbo para secar. E ele prossegue, kai eipa tois matetais zuhina auto ekbalus in kai uk ishisan. E eu disse, e eu falei, eipa é do verbo lego, é uma forma rara. A gente normalmente espera uma forma tipo eipon, mas é um eipa em assimilação ao auristo sigmático. Então ele diz, eu falei para os teus discípulos para que auto ekbalosin, para que expelissem a ele, a saber, o espírito. Auto é neutro, né? E eles não puderam. Kai uk ishisan, quer dizer, eles não tiveram poder para isso. Versículo 19. Rode apocriteis autois legei. E ele, respondendo a eles, diz,
Ele quem? Jesus. Esse é um caso em que, por exemplo, a Almeida Revista Atualizada de 60 anos atrás já explicita o referente. A Almeida Revista Atualizada já diz, então Jesus, né? Fica muito mais claro. Então Jesus respondendo a eles, ou seja, ele não se dirige ao pai do menino, mas se dirige a todos e diz, o genea apistos, heos pote proximas esomai, heos pote anexomai himon, ferete auton pros me. Então, uma dessas palavras duras de Jesus, né? Ou geração descrente. Genea apistos. De novo, uma palavra com esse alfa privativo. Uma geração sem fé. Até quando estarei com vocês? Até quando anexomai, verbo anechomai, receber, aceitar. Até quando vou ter que suportar vocês? E aí ele diz, ferete auton pros me. Tragam-no para mim, até mim, né? Pros me. Versículo 20, cai enenkan auton pros auton. Aqui parece que o estilo empobreceu um pouco, né? E eles trouxeram, o verbo é fero, de novo o auristo enenka, e eles trouxeram enenkan auton pros auton. Trouxeram ele para ele. Né? Um estilo, mas enfim, é gramatical, está correto, não tem problema nenhum. Agora vem uma sutileza aqui no versículo 29b. Kai idon auton topneuma eutis sines paraxen auton, kai peson epitesges eculieto afridzon. Qual é a sutileza? A sutileza é a seguinte, quem vê alguém? Kai idon auton. Idon é do verbo horal, ver, né? O particípio auristo, nominativo, só que é um nominativo masculino, e isso é importante, porque algumas traduções dão a entender que o Espírito viu Jesus. Não, esse idon é masculino e espírito em grego é neutro, portanto, quem vê é o menino. Idon auton, ele vê Jesus e aí o Espírito entra em ação. Topneuma eitis, imediatamente sines paraxen auton, quer dizer, começou a agitá-lo, a sacudi-lo, e caindo sobre a terra, de novo, quem caiu foi o menino, né? Peson é masculino, sobre a terra, equilieto, hapax legomenon, só aqui no Novo Testamento. Marcos tem um vocabulário rebuscado também, mesmo sendo um evangelho popular. Afridzon, quer dizer, espumando ou soltando espuma pela boca. Como era um espírito que não falava, um espírito mudo, ele se manifestou na forma dessas convulsões. Houve momentos em que espíritos malignos ou maus ou impuros falaram com Jesus. Aqui não. Esse espírito reagiu na forma dessas atitudes ou dessas convulsões que o menino caiu no chão e começou a rolar, soltando espuma pela boca. Versículo 21. Agora parece que Jesus, no meio dessa cena assim, triste, comovente, de um menino rolando aí pelo chão, Jesus parece que faz uma pergunta fora do contexto, né? Kai eperotes enton patera autu. E Jesus perguntou ao pai dele, ao pai do menino, posos chronos estin hos tuto gegonen auto. Quanto tempo que isso sucede ou acontece a ele? Desde quando ele está nesse estado? Rode eipen, e ele disse, a saber o pai, respondeu, ek paidioten, desde a infância. E esse paidioten, quem estiver lendo o texto grego, olhe bem, porque é a única vez que vai ver no Novo Testamento. De novo, um hapax legomenon. Estilo rebuscado de Marcos, palavras raras, únicas no Novo Testamento. Não sabemos a idade do menino, mas ao menos deve ter sido talvez um adolescente, porque aqui se fala da sua infância. E o pai segue a explicação dele.
kai polakis, kai euspir auton ebalen, kai eushida tehina apolese auton. Al eitidine, boeteson hemins planchnisteis efhemas. E muitas vezes, tanto expir auton ebalen, no fogo ele o jogou. A que se refere isso? O rapaz tinha, digamos, essa tendência suicida, kai eishydata, e nas águas, para que o destrua, apólime, apolese, né, do verbo apólime, destruir. Mas aí ele conta essa história, ele logo interrompe os detalhes e diz, mas eitidine, se algo podes, boeteson hemin, socorre a nós, splanchnisteis efhemas, compadecendo-te de nós. E aí agora está a atitude da fé que pede algo. O homem falou um bocado, mas a coisa mais importante é essa. Se podes, socorre-nos. E aí Jesus, essa é uma pergunta um tanto quanto, ou um pedido um tanto quanto estranho, por isso Jesus responde, Rode Jesus eipen auto, to eidine, panta dinata to pisteuonti. Jesus disse a ele, to eidine. Essa é uma expressão difícil de traduzir e gerou um monte de variantes porque é tão estranha. É uma forma, é uma locução que tem um artigo na frente. O se podes, ou seja, isso de você dizer se podes, eu vou responder, eu vou continuar. Todas as coisas possíveis ao que crê. Então Jesus cita a fala do pai do menino nessa parte do versículo 23. Agora vem então, aqui está o tema da fé, né? Está bem explícito. Versículo 24. Eitis craxas hopater tu paidio elegen pisteu boete mute apistia. Imediatamente, clamando, gritando, o pai do menino dizia, pisteu, creio. Boetei mute apistia. Quer dizer, além de pedir que ele fosse socorrido, o verbo é boeteson no versículo 22, agora ele usa o mesmo verbo. Socorre também a minha apistia, a minha incredulidade. Ou seja, ele se coloca no conjunto daqueles que Jesus chamou de geração sem fé. Sempre o alfa privativo. Literalmente, ajuda a minha incredulidade. Mas fica melhor dizendo, ajuda-me na minha incredulidade. Versículo 25, é um subparágrafo, embora aqui no Nestle-Aland seja tudo uma peça só. E donde ho Jesus hoti epicintreche ochlos, epitimesento pneumati to akatarto legonauto, to alalon kai kofon pneuma, ego epitasso zoi, excelte ex autu kai meceti exeltes eis auton. Quer dizer, vendo Jesus que se reuniu uma multidão, provavelmente mais gente ainda do que já havia ali, de novo, epicintreche é um rápax, só ocorre aqui, quer dizer, as pessoas acorreram para o mesmo lugar, né? Epi, sobre, sin, conjuntamente, correram, né? Então ele diz, aliás, ele repreendeu o espírito, que agora é chamado de um espírito impuro ou imundo, dizendo-lhe, to alalon, o espírito que é alalon kai kofon. Quer dizer, ele era ao mesmo tempo mudo, que não falava, e surdo. Agora, como é que você vai falar para um espírito surdo? Jesus deu ordem até para um espírito que era surdo, e o espírito ouviu, né? Ego epitasso zoi, eu ordeno a ti, sai dele e nunca mais voltes para ele. 26, kai craxas, kai polas paraxas, né? Aí temos uma pequena rima, craxas, kai polas paraxas, ou seja, clamando, gritando e muito sacudindo, né? Saiu, saber o espírito saiu.
kai egeneto hosei necros, hostitus polus legein hoti apetanen. E ele se tornou como que morto, a ponto de os muitos dizerem que morreu. De certa forma disseram, esse já era. Mas, versículo 27, rode Jesus cratesas descheiros autu, egeiren auton kai anesti. Mas Jesus, pegando a mão dele, levantou-o, ergueu-o e ele se levantou. Egeiro, anistemi, são verbos que às vezes são geralmente usados também no contexto de ressurreição, mas aqui é mais um levantar, ou certamente é um levantar físico. Para concluir, 28 e 29, kai exeltontos autu eis oikon, e entrando ele, a saber, Jesus, na casa, esse tema de ensinar dentro da casa, ou não em segredo, mas em particular, é muito proeminente em Marcos. Então Jesus está muitas vezes dentro da casa. Isso aparece em Mateus também, mas com mais intensidade em Marcos. Os discípulos dele, cat idian, em particular, perguntavam a ele, Hoti remeis uk edinetemen ek balein auto. Por que nós não podemos expulsá-lo, a saber, expulsar o espírito? Auto é neutro, né? Kai epen autois. E Jesus disse a eles, tutotogenos en udeni dinatai ex eltein eime en proseuchie. Este tipo, esta raça, tutotogenos, esse tipo de espírito, com nada, en udeni, dinatai ex eltein, pode sair, exceto en proseuchie, com oração. Interessante. E essa é a palavra final aqui, né? Quer dizer, a gente vê ao longo da narrativa, os discípulos foram incapazes de fazer isso. E quem expeliu o espírito mudo e surdo foi Jesus. Aos discípulos que também receberam em um certo momento o poder para fazer esse tipo de milagre, eles não puderam fazer, a eles sobra o recurso da oração, que é um detalhe muito importante aqui no final desse texto. Agora, qual a conexão entre as leituras, entre os textos, para quem for fazer o aproveitamento homilético, o sermônico desse texto? É interessante que o Salmo 116, ele dá o tom dessa temática toda, ele anuncia essa temática. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Aí está o tema da oração. Depois nós temos Isaías 50, que é o terceiro cântico do servo sofredor. E ele começa falando aqui da seguinte forma, o Senhor Deus me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. O Messias fala, e aqui nós temos Jesus falando até um bocado, talvez não tanto quanto o pai do menino, mas Jesus fala aqui, e especialmente dá a sua palavra, palavra de poder, palavra de autoridade. E depois, a carta de Tiago, capítulo 3, que está exatamente na sequência de várias leituras de Tiago, ela não poderia ser melhor, não poderia ser mais apropriada. Ela é capítulo 3, 1 a 12, dominar a língua, a fala. Então esse talvez seja um dia de a gente refletir uma vez sobre o uso da língua, o uso da fala, até porque tínhamos um espírito que era mudo, que era alalon. E aí as pessoas vão falando, Jesus fala, e no final ele diz, olha, vocês têm uma oportunidade de falar, que é a oração. Enfim, todo esse dom que nós temos, que é singular do gênero humano, ou seja, nós podemos falar como ninguém. Nós temos uma maneira de nos comunicarmos como ninguém. Temos vários recursos, especialmente também, como é colocado no final, o recurso da oração, que é o pulsar da fé, num contexto onde se fala sobre fé, incredulidade e onde alguém pede ou diz, eu creio,
mas eu preciso muito mais